dia, tá? Em cima de cada tópico desse aqui eu vou discorrendo um pouquinho. Tá. Eu quero que tu vá falando também um pouco da tua experiência, tá? Déficit calórico. Cara, quando é que eu tenho déficit calórico? Eu tenho tudo que eu como ao longo de um dia como a minha ingestão energética. E tudo que eu gasto ao longo de um dia como o meu gasto calórico. Vamos lá. Vários fatores interferem na minha ingestão calórica. E vários fatores interferem no meu gasto. Como, por exemplo, no meu gasto calórico, eu tenho a minha... gasto calórico. Eu tenho a minha taxa metabólica de repouso, que é o quê? É quanto o meu corpo precisa para se manter funcionando realmente todas as funções vitais. Meu coração batendo, meu rim funcionando, meu cérebro funcionando, em repouso. É a quantidade mínima de caloria para a sobrevivência. Essa é a taxa metabólica de repouso. Eu tenho o efeito térmico do alimento, que é o quê? O quanto o meu corpo ele gasta para digerir, para metabolizar e para absorver os nutrientes. Beleza? Eu tenho o que a gente chama de fator atividade. Tá? Eu tenho o que a gente chama de fator atividade. Daniel, o que é esse fator atividade? Cara, são todas as tuas atividades diárias que tu faz ao longo do dia. Por exemplo, tu dirige para vir para cá, tu volta dirigindo, tu toma banho, tu, sei lá, tu sobe escada, tu faz um monte de coisa. É o que tu faz ao longo do dia. Por exemplo, o fator atividade de um personal trainer é muito maior do que o fator atividade do cara que passa o dia sentado atendendo, como eu, por exemplo. Sim, Sacou? Beleza? E tem Só que essa individualidade biológica não tá... Tu não consegue medir por nenhum desses índices, né? Consigo ainda, aqui, ó, na taxa metabólica de repouso. No consultório a gente tem calorimetria, né? Então a gente consegue avaliar um pouco mais isso, sabe? Tá. O que é que eu consigo medir aqui de individualidade um pouco mais, cara? O efeito térmico do treinamento. Por exemplo, eu não posso comparar um gasto calórico de um treino de um cara como você, como, por exemplo, um cara iniciante. Sim. Então, o gasto é completamente diferente. Então, de um lado, eu tenho o gasto. Do outro, eu tenho a ingestão. Tá. Qual é a grande questão? É eu limitar o quanto eu como ao longo do dia. Beleza? Tá, Daniel. Muito fácil. Todo mundo sabe disso, que tem que comer menos que o que gasta. Calma, não é tão bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque se eu passo a comer também muito menos do que o que eu gasto, eu perco mais peso. E a minha perda de peso, ela é muito mais veloz no início. Por quê? Porque eu estou com um gasto lá em cima e a minha ingestão bem curtinha. Então o corpo percebe que existe uma grande lacuna. O que é que vai acontecer com o meu peso? Uma grande adequação para essa situação atual que eu estou vivendo. Então, eu entro na primeira fase de perda de peso. Mas muito é água, né? No início ali, não? Principalmente se for low carb, cara. Mas quando a gente está falando ali de uma dieta bem pouco calórica, tipo dietas de... Tô falando 500, 600, tô falando uma 800 semana. calorias. Falando... Não, principalmente água. Principalmente uma semana. Principalmente água. Principalmente água. Tá? Mas quando eu faço dietas realmente restritivas de caloria, eu tenho uma perda de peso ali, né, bem considerável no início, né? Só que depois, essa perda de peso, ela tende a se equalizar. Por quê? Porque o meu gasto calórico, ele não se mantém alto enquanto a minha ingestão está baixa. É como se fosse assim, Edu. Olha que interessante e que inteligente que o corpo é. Para que eu vou manter o meu gasto alto se está entrando pouco? Por exemplo, para que tu vai manter teu gasto altíssimo aqui se está entrando pouco? Agora o que é que vai acontecer? Apaga a luz, desliga o ar. Apaga a luz, desliga o ar, vamos economizar daqui, vamos economizar de lá, vamos diminuir 30% das esteiras, tal. Não é assim que se faz? Então tu vai lá e começa a gerar economia. O corpo ele é muito inteligente, brother. O que é que ele faz? Ele começa a gerar economia. E olha que interessante. Toda vida que a gente tem perda de peso, principalmente quando é uma perda de peso mais significativa... Tá pegando ali? Se eu ficar tirando, na hora de voltar para você vai ficar ruim. Acho melhor eu filmar depois fazendo isso, eu coloco. Show? Tá. Essa parte é bem legal. Toda vida que eu tenho uma perda de peso mais significativa, principalmente com restrição de carboidratos, olha o que é que acontece, Edu. Eu tenho um aumento significativo do meu cortisol. Cortisol todo mundo conhece como o quê? Como o hormônio do estresse. O que é que esse cortisol vai fazer, cara? Ele, como o hormônio do estresse, ele vai dizer assim, cara, tem alguma coisa que está estressando o meu organismo.
estressando o meu organismo, eu não posso ficar gastando muita energia. O que é que ele vai fazer? Ele vai baixar a quantidade de T3. Quem é o T3? Hormônio tireoidiano, que leva a um aumento do gasto calórico. Então ele diz assim, cara, tem algum estresse aqui. Ei, baixa a potência do motor aí. Beleza? E olha que interessante também. O cortisol mais alto, ele também baixa os hormônios sexuais, incluindo testosterona e estradiol. E é exatamente por isso que a galera que perde peso muito rápido, que tende a aumentar esse cortisol, tende a ter queda de libido. Por quê? Porque tem uma grande queda da sua testosterona. Em especial nas dietas que são mais low carb. Porque as dietas que são mais low carb, ela tende a aumentar mais o cortisol, e esse cortisol, ele bloqueia a síntese, que a gente chama de esteroidogênese da testosterona. Então, a gente tem uma queda de testosterona. Então, é fato, tem que comer menos do que o que gasta? Sim. Quanto, Daniel? Uma média de 10 a 25%. Porque o corpo ele é muito inteligente. Se tu vai querer meter a mão de uma vez e arrancar peso, ele te deixa cair um pouco de peso e depois ele barra. Então, é muito mais o que tu falou. A adesão a uma dieta mais hipocalórica a mais longo prazo, que vai fazendo você perder gordura. Agora tem uma coisa muito interessante, cara, e que eu peguei esse macete. Eu vou te passar esse macete aqui também, se tu não já fizer, né? Seguinte, eu posso fazer uma dieta, por exemplo, se o cara gasta 2.000 calorias diárias, eu posso fazer uma dieta de 1.500 calorias para ele e dizer assim, cara, vamos manter essas 1.500 aqui pelo máximo de tempo que a gente conseguir, beleza? Só que normalmente essa dieta, ela tende a reduzir um pouco a tua taxa metabólica de repouso, o teu metabolismo. Aí normalmente o que é que eu faço hoje? Eu faço a shift diet. O que é a shift diet? É quando eu alterno calorias. Então eu te deixo 5 dias com menos caloria e dou 2 dias de mais caloria. Te dou 8 dias de menos caloria e te dou 3 dias seguidos de mais caloria. É como se eu alternasse entre momentos hipocalóricos, menos do que a tua necessidade, e momentos mais isocalóricos do que, ou seja, hipercalóricos. Então, 8 dias menos do que a tua necessidade, 3 dias dentro da tua necessidade. Mais 5 dias abaixo da tua necessidade, mais 1 dia dentro da tua necessidade. E aí eu vou alternando isso. Daniel, o que é que tu tem percebido? A médio e longo prazo, quando eu falo de médio, eu falo de pelo menos 60 dias, e longo prazo eu falo tipo bem acima de 90 dias, 120 dias. A médio e longo prazo, essas pessoas, elas tendem a perder mais gordura, mantendo mais massa muscular e continuando perdendo gordura nos outros meses. Porque o fato de eu perder mais massa muscular é um fator preditor negativo para eu continuar perdendo gordura nos outros meses. Daniel, isso funciona em quem? Em especial quem tem muita gordura para perder. Se eu chego para ti e digo assim, Edu, a gente tem 20 quilos de gordura para perder. Eu vou precisar de, sei lá, tantas semanas. Eu tenho que ser muito estratégico contigo. Desde estratégia da adesão que tu vai ter ao tipo de dieta, e é uma dieta que já rola uma adesão muito legal, porque, por exemplo, posso dizer assim, Edu, tu tá 7 dias aqui de dieta hipocalórica, 1.500 calorias, nos 2 dias que tu pode comer as 2.000 calorias, eu te dou um X-burgão do tiozinho lá que tu gosta de 500 calorias. Então pode comer essa dieta que tu tá comendo, mais um hamburgão aqui por volta de 7 horas da noite. E no outro dia também. No terceiro dia, tu volta pra tua dieta normal. Tu acha que isso não gera uma ansiedade? Cara, aí é isso que é legal. O que é que acontece? A gente tem que entender se a paciente ela já tem algum transtorno comportamental em relação ao alimento. Por que tu tá falando isso, Daniel? Se ela tiver algum transtorno alimentar, eu não indico normalmente nem começar dietas. Eu faço trocas. Eu não prescrevo a dieta para uma mulher que eu percebo, que eu tenho sensibilidade, que ela tem algum tipo de transtorno. Perfeito. Seja algum transtorno alimentar, como por exemplo anorexia, bulimia, ou seja até mesmo um transtorno de imagem corporal. Se eu percebo que tem isso, normalmente eu tento, né,
ficar arredondando até ela me contar, etc. Normalmente elas não contam na primeira vez. Ela teve uma paciente minha que me contou na 9ª consulta. Entendeu? Porque ela queria aumentar o grau de confiança, segundo ela. Né? Na 9ª consulta ela me dizia, olha, agora eu acho que eu já tenho um grau de confiança suficiente em você e tal. Eu tenho um transtorno alimentar, que é isso, isso e isso, que começou quando eu tinha tantos anos, com meu pai, papapá. E aí me contou a história. Certo. Então, se tu tem essa sensibilidade, essas pessoas, nem de dieta elas deveriam entrar, mas sim de trocas. É como se fosse uma aula de nutrição, cara. Eu vou abrir um parênteses aqui para a galera que está assistindo, porque tudo isso que tu falou, para a galera que compete também, isso explica o fato da maior parte dos atletas utilizarem T3 nas preparações. Exatamente. Né? Justamente pela queda do metabolismo, vamos falar assim. O metabolismo está caindo e ele quer manter o gasto energético alto. Então, cara. assim, muita gente pergunta por que se usa hormônio T3 para os fisiculturistas e tal. Tá aí a explicação. Outra explicação já embutida dentro do que o Daniel falou, por que há oscilação de calorias, né? Dias mais calóricos, dias menos calóricos. E eu te perguntei da ansiedade, porque... E por que esse usa o T3 e não o T4 no fisiculturismo? Porque o T3 ele é 10 a 15 vezes mais forte do que o T4. Sim. Entendeu? Só que ele tem um risco muito grande também. Isso pode acontecer com fisiculturistas, cara, que é a tireotoxicose, que é o excesso do hormônio tireoidiano. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Cara, eu vejo, claro, eu ando nesse meio, então eu sei tudo que acontece. Eu vejo quantidades absurdas de T3, cara. Quando eu vejo atletas, nível Mr. Olímpia, tá? Utilizando 12,5 microgramas. 12,5, no máximo 25 microgramas. E eu vejo atletas amadores usando 100 microgramas, 150 microgramas, cara. Eu fico pensando, poxa, cara, às vezes eu preciso vir aqui e falar isso. Porque, pô, mas o Edu tá falando de quantidade de uso. Claro! Porque o cara que está começando, iniciante, ele ouve o colega, o amigo, que fala, pô, a gente está usando 100, os caras no Olímpia usam 200, a coisa não é assim. A gente está falando de individualidade biológica o tempo inteiro que começou a parada. Tipo, e as pessoas ignoram o fato de que a gente está falando, vão... então peraí, se o cara usa 12, eu vou usar 200. Não, pô. E parece, cara, que é como se fosse uma competição pelo mais. É uma competição pela dosagem. A gente sabe que não é isso, Edu. A gente sabe que a constância na qual, por exemplo, aquela musculatura, ela é submetida a estresse. Estresse, nutriente, descanso. Estresse, nutriente, descanso. Estresse, nutriente, descanso. E rezar também para não ter lesões ao longo do processo. Né? Então, cara, irmão, hoje, com o físico que eu tenho aqui, por mais que eu queira, se eu quiser tomar litros e mais litros de esteroide anabolizante, eu nunca vou chegar no físico do Edu Corrêa em 2 anos. Nem 5. Então, cara, é impossível. Sim. Então, cara, existem coisas que é dependente de tempo. Só total. E a gente tem que respeitar o que é dependente de tempo. E genética, coisa, né? Isso.